Boa noite, pessoal. Vamos iniciar agora, então, a nossa matéria de Tecnologia das Construções 1. Essa é a aula atividade 1, tá? Referente ao dia 12, que vocês estavam fazendo prova, então por isso que eu tô enviando só hoje. Então, vamos começar. Eu vou falar a verdade que já é a quinta vez que eu gravo essa aula atividade e não dá certo. Vamos ver se agora vai dar certo. Então, vamos vir aqui. Matéria bem tranquila, não tem muito segredo. E vamos ali para a questão 1. Qual é a diferença entre um orçamento baseado no CUB, que é o custo unitário básico, e um orçamento baseado no projeto executivo? Qual é mais preciso? Para qual etapa cada um destes orçamentos pode ser utilizado? Então, gente, vamos começar ali primeiro. Deixa eu desligar aqui primeiro, né? Senão... Vamos começar então. Primeira coisa, o CUB, ele é um parâmetro, tá? Então, ele serve de base para nós, para a gente poder estimar o valor por metro quadrado de obra, certo? Esse parâmetro, o CUB, ele foi criado pelo Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria e Construção, e ele é diferente, então ele vai variar de acordo com o estado e ele vai variar de acordo com o padrão do projeto, certo? Então, se vocês quiserem saber, né, precisarem dessa informação, vocês vão lá no Google e digitem CUBMS. Aí você vai entrar no site do Sinduscon, lá vai ter todos os anos, acho que desde 2001, se não me engano, até agora, 2020. Você escolhe o ano e você escolhe o mês. Nesse caso, hoje, a tabela mais atualizada é a do mês de abril. E vocês entram lá, vocês fazem o download do arquivo, é um arquivo em PDF. E a hora que vocês abrirem, é um arquivo bem tranquilo, tem algumas tabelinhas pequenas, né, nada demais. Você vê, tem cada tabela de acordo com o projeto, com o padrão do projeto, então tem o padrão baixo, o padrão normal e o padrão alto. Você vê qual se encaixa, tem o valor, ele aparece lá quantos por cento é para cada coisa, quantos por cento de mão de obra, quantos por cento de material, quantos por cento de equipamento e quantos por cento de cargos administrativos, de encargos administrativos. E é bem tranquilo. Tem também para projeto comercial e para projeto de galpão industrial, tá? Então, o CUB, então, ele é um parâmetro geral, é um mais ou menos. Mais ou menos quanto vai ficar a minha obra? Então, você vai ouvir muito isso na sua profissão. O cliente vai te perguntar, mas mais ou menos quanto eu vó gastar? Pode falar, o CUB desse mês para o nosso estado tá tal valor, então mais ou menos vai ficar tanto o seu projeto. Você consegue entrar e ter esse parâmetro. Já o orçamento baseado no projeto executivo, ele é bem preciso. Então, para a gente fazer um orçamento executivo, primeiro a gente precisa ter definido o projeto e aí, em cima daquele projeto, a gente vai orçar os materiais, toda a mão de obra envolvida, os equipamentos, enfim, para aquele projeto. Então, além dele ser específico daquele projeto, ele é um orçamento detalhado. Vai orçar tudo que vai envolver dentro daquela obra, certo? Então, essa é a principal diferença. Um é bem amplo, é um bem mais ou menos, vamos falar assim, e o outro é bem detalhado e bem específico, certo? Qual é a pergunta ali? Qual é mais preciso? Então, o orçamento executivo ele é mais preciso do que o CUB. E para qual etapa cada um desses orçamentos pode ser utilizado? Então, primeira conversa com o seu cliente, ele quer saber o mais ou menos quanto ele vai gastar? Você fala para ele o CUB, que é o nosso parâmetro estadual. Se depois, fechamos o projeto, agora eu quero saber quanto vai ficar a minha obra exatamente, aí você vai pegar o projeto e vai fazer o orçamento em cima daquele projeto. Certo? Questão 2. Com base em quais dados um engenheiro deve se basear para realizar os estudos preliminares e o anteprojeto de um empreendimento? Assinale a alternativa correta. Aí ele dá para nós. Alternativa A, estudos preliminares. O que seriam os estudos preliminares? Os estudos preliminares são todos os itens, todos os tópicos que a gente precisa saber, a gente precisa analisar antes de começar um projeto,
certo? Seja uma planta baixa para depois a gente fazer o projeto, mesmo a prancha completa. Então, primeira coisa que a gente vai ter que saber são a medida do terreno, a gente vai precisar visitar esse terreno, vai precisar analisar a posição do sol, se eu tenho algum poste, alguma fiação passando que pode interferir, como é o lote, né? Se ele vai precisar de corte, se ele vai precisar de aterro, como ele está hoje, né? Então, são essas observações que a gente vai precisar ter. Então, isso entra no estudo preliminar. A conversa que você tem, a primeira conversa com o cliente, né? São todas as informações que você vai pegar para fazer aquele projeto, certo? Mas essa não é a nossa resposta, porque ele influencia sim no projeto, mas a gente precisa de normas, a gente precisa seguir as leis. Então, a nossa resposta aqui vai ser a letra B, Código de Obras do Município e Lei de Uso e Ocupação do Solo. O que isso quer dizer? São documentos que vão passar para mim medidas mínimas que eu preciso ter, porcentagens de ocupação, ou seja, quanto de construção eu posso ter no meu terreno. Eu não posso simplesmente chegar e construir no meu terreno inteiro. Existem normas para a gente seguir. Então, existe uma taxa máxima de ocupação, o máximo que eu posso ter construído, o mínimo que eu posso ter livre, certo? O mínimo que eu posso ter de área permeável, o máximo que eu posso ter de área impermeável, certo? E aí também as medidas, né? Quanto de corredor, quanto de ventilação e iluminação, medidas mínimas para os cômodos, que isso também existe, afastamento frontal, todo esse tipo de coisa, certo? Então, isso vai variar de município para município e geralmente os municípios se baseiam no Código de Obra do Estado, certo? Mas eles têm alterações feitas na prefeitura, por isso que toda prefeitura a gente precisa ter acesso ao Código de Obras para poder fazer o projeto de acordo com as leis municipais, certo? Então, a letra C é licença de construção e Código de Obras, a gente já falou do código. A licença de construção é praticamente o nosso alvará, né? Então, é uma licença que a gente consegue depois do projeto aprovado. Então, a primeira etapa, a gente faz o projeto, tem o projeto aprovado, aí a gente vai ter a liberação para começar a construir. E a letra D, dados topográficos e lei de uso e ocupação. A gente já falou da lei de uso e ocupação. Os dados topográficos, dificilmente a gente vai ter acesso ao projeto topográfico, ao levantamento daquele lote, né? Como geralmente residência é um lote pequeno, a gente não costuma ter acesso a esse projeto porque não vai interferir tanto no nosso projeto ali, na nossa obra. Mas quando a gente fala de obras maiores, né, de um loteamento, obras de asfalto, obras de saneamento, ou de repente uma fazenda, alguma coisa nesse sentido maior, a gente já precisa ter todo esse levantamento, porque isso vai se interferir quando a gente está falando de uma escala maior. Certo? Vamos vir aqui então para a questão 3. Com base na tabela 1, realize o orçamento para a quantidade de aço de um projeto apresentado na tabela 2. Então, a tabela 1 é essa azul, ele passa ali para nós então. O custo de um armador, o custo do ajudante, o custo do aço e o custo de arame por quilo, certo? Então, ali no final ele me dá o total por quilo de armação. Então, eu vou gastar R$ 6,95 por quilo de aço, certo? E aí embaixo ele me dá a tabela 2. Nessa tabela ele já me dá quanto de aço eu vou precisar para cada pavimento, para cada etapa da obra, digamos assim. E ele pede para a gente fazer o orçamento e para a gente dar uma alternativa quando o canteiro tem um tamanho limitado, o que a gente pode fazer com o pedido do aço. Então, vamos aqui primeiro para a questão. Na questão 3, então, primeiro a gente vai fazer o somatório, né? Então, aqui, eu somei todos aqueles quilos, deu esse total de 44.179,41 quilos. Aí eu peguei esse peso, fiz vezes o valor por quilo, que deu naquela minha tabela. Então, eu vou gastar um total de R$ 307.046,90, certo? Então, a gente já respondeu a primeira alternativa. Eu somo tudo que está aqui,
né? Fizemos essa soma, multiplicamos pelo valor. Chegamos naquele resultado lá de R$307 mil. E aí, uma alternativa para quando o canteiro tem um tamanho limitado. Nesse caso, a gente precisa fazer o pedido por etapas, né? Então, em vez da gente fazer um pedido grande, né, com material para várias etapas, a gente pede por partes. Faz primeiro o pedido do aço da fundação, depois a gente pede para as colunas e vigas e laje do primeiro andar, depois a gente pede para tudo do segundo andar e depois a gente pede para a cobertura, né? A solução nesse caso é dividir o pedido. Vamos aqui então para a última questão. Questão 4. Determine o quantitativo de concreto para executar 10 estacas de 30 centímetros de diâmetro e 4 metros de profundidade e 10 pilares de 15 por 30 com 3 metros de altura, considerando que o metro cúbico de concreto dosado em central é de R$280. Qual será o valor gasto para a aquisição do concreto? Além do concreto, quais materiais, equipamentos e mão de obra deveriam ser inclusos no orçamento desse concreto? Então, vamos vir aqui. Questão 4. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos calcular o volume. Então, eu vou calcular, deixa eu até mudar a minha cor aqui. Vamos calcular o volume da estaca. Vão ser 10 estacas vezes a área de cada estaca. Então, é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. O meu diâmetro é 30 centímetros, então é 0,3. Vezes 4. Opa, tampou meu 4. Vezes 4. Por que 4? São 4 metros de profundidade. Então, 10 é a quantidade, o círculo do meio é a minha área e 4 é a profundidade. Então, eu tenho que fazer volume vezes a quantidade, certo? Então, eu vou chegar aqui nas estacas, eu vou gastar 2,83 metros cúbicos de concreto. No pilar, eu tenho de novo 10 pilares. Essa é a área do meu pilar, ele é 15 por 30 e essa é a profundidade do meu pilar, certo? Então, ele vai dar um total de 1,35 metros cúbicos. Então, eu vou fazer o somatório. Vou somar o volume da estaca com o volume do pilar e vou chegar em 4,18 metros cúbicos. Depois, eu só vou fazer vezes o valor do concreto. Então, metro cúbico vezes o valor por metro cúbico, eu vou chegar, então, que eu vou gastar R$ 1.170,40 de concreto, certo? E agora, respondendo a segunda pergunta, né? Além do concreto, quais materiais, equipamentos e mão de obra devem ser inclusos para o orçamento do concreto? Então, a gente primeiro precisa prever o aço que a gente vai usar nessa armadura. A gente precisa prever também os equipamentos para o adensamento do concreto, para o lançamento, se for precisar lançar esse concreto. A mão de obra necessária para esse serviço e outros serviços também, né? Para armação, para poder espalhar o concreto, esse tipo de coisa. E no caso de uma fundação ainda, ou de colunas, a gente também precisa prever as perfurações, né, para a fundação. A gente precisa prever as formas, os espaçadores, precisamos prever, então, algumas outras coisas fora o concreto, não é simplesmente comprar o concreto, certo? Então, essa foi a nossa aula atividade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, podem me chamar. Obrigada!